E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marlon Moura com você mais uma vez para juntos nós respondermos a mais uma questão de filosofia, a questão 66 do exame de vestibular da UES de 2020.1, tá certo? Deixei aqui do meu lado, tá, minha corujinha de estimação, porque eu sou fã de corujas, porque a coruja ela tem um olhar atento e ela também simboliza, né, digamos assim, o mascote da filosofia. A coruja é o símbolo da filosofia, porque ela tem um olhar atento, ela não deixa nada escapar. Então, leiamos aí o texto da questão que está sendo proposto para a gente. Toda obra de Francis Bacon se destina a substituir uma cultura do tipo retórico-literário por uma do tipo técnico-científico. Bacon está perfeitamente consciente de que a realização deste programa de reforma comporta uma ruptura com a tradição, de que tal ruptura diz respeito não só ao modo de pensar, mas também ao modo de viver dos homens. O tipo de discurso filosófico elaborado no mundo clássico pressupõe, segundo Bacon, a superioridade da contemplação sobre as obras, da resignação diante da natureza sobre a conquista da natureza, da reflexão acerca da interioridade sobre a pesquisa voltada para os fatos e as coisas. Então veja, uma das ideias principais do filósofo Francis Bacon é dizer que o conhecimento e, portanto, o saber não é mera contemplação. E isso o texto aí do Paulo Rossi nos diz de um modo muito claro. Para Francis Bacon, conhecer não é contemplar, não é especular, não é pensar. Conhecer é colocar em prática um tipo de saber instrumental. E esse saber instrumental é o saber que possibilita o ser humano transformar uma paisagem natural numa paisagem artificial. É um saber que se impõe a realizar algo do mundo e melhorar esse mundo. Não existe um conhecimento para Bacon que não seja um conhecimento instrumental, ou seja, um conhecimento que seja um instrumento a partir do qual nós transformemos a realidade à nossa volta. Então não é à toa que ele é um empirista, e a tese fundamental dos empiristas é de que todo conhecimento deriva da experiência sensível, deriva da relação do homem, dos seus sentidos com o mundo material, o mundo empírico. Vamos ao texto comando da questão. A passagem acima expõe a relação entre o pensamento filosófico moderno, representado por Francis Bacon, e o pensamento filosófico clássico. Sobre essa relação é correto afirmar que, opção A, não houve nenhuma mudança substantiva entre a forma como os modernos pensavam o mundo e a forma como os antigos interpretavam a realidade. Já aí você vê que essa opção está completamente errada. Francis Bacon é um filósofo moderno e qual é a sugestão dele? É justamente romper com o modo a partir do qual a antiguidade entendia o conhecimento. Tá? Para ele, todo conhecimento é baseado numa teoria do tipo técnico-científica, ou seja, um conhecimento que se propõe transformar a realidade ao seu redor. Então isso é uma mudança substantiva, sim, em relação ao que os antigos pensavam. Opção A já está errada. Opção B. A filosofia dos modernos buscava compreender a forma de pensamento a partir de um raciocínio dedutivo, ao contrário dos antigos que baseavam o pensamento na forma indutiva e experimental de abordagem da realidade. A opção também está errada, tá? Uma vez que eram os antigos que se utilizavam da dedução e os modernos vão se basear na indução. Não é à toa que o Francis Bacon ele escreve uma obra chamada Novum Organon. Aristóteles havia escrevido uma obra chamada Organon, que estruturava as regras do raciocínio correto, as regras da lógica, do silogismo. A gente resolveu uma questão aqui sobre isso. E o Bacon diz assim, não, aqui no mundo moderno, a nova lógica é uma lógica que transforma o conhecimento em conhecimento instrumental, conhecimento que transforma a realidade ao nosso redor. Essa é a lógica. E essa lógica é baseada, sim,
na indução. Essa lógica moderna é baseada na indução e não mais na dedução. Então, a opção B, ela também está errada. Opção C, a mudança da maneira com que os filósofos da modernidade passaram a pensar a realidade foi radical em relação aos antigos, representando a ruptura com o tipo de saber retórico e a adoção de um pensamento focado na pesquisa sobre os fatos e as coisas. A opção está perfeita, em completa sintonia com o texto. Então, você lendo o texto, compreendendo o que está em jogo no texto, e entendendo minimamente quais são as ideias filosóficas de Francis Bacon, você não tem perigo de marcar uma outra alternativa que não seja a alternativa C, ok? Então ela está perfeita, em consonância com o texto, não preciso nem comentá-la porque é óbvio. E por fim, opção D. Embora ancorada em raciocínio lógico e em um método mais preciso de análise, a filosofia dos modernos mostrava-se inferior, jamais, né, ao pensamento antigo, em decorrência tanto de sua dependência excessiva da experiência como do abandono do raciocínio, jamais. Uma das características do pensamento moderno é justamente essa supremacia, pelo menos assim é como eles se concebem, em relação aos antigos, ok? Então, bons estudos para você. Nós nos encontramos para resolver a última questão de filosofia, que é a questão 67, que envolve o pensamento de Maquiavel. Abraço!